Olá, eu sou o Alessandro Ferreira e hoje vamos falar de um tema que está por trás do sucesso de qualquer empresa: a cultura organizacional. Já pensou como os valores e comportamentos dentro de uma empresa, elas moldam tudo, desde as decisões estratégicas ao clima do dia a dia? Nesse vídeo, eu vou te mostrar como a cultura organizacional, ela pode ser um motor de transformação para os negócios, além de esclarecer uma dúvida muito importante: qual é a diferença entre cultura e clima organizacional? Esses dois conceitos, eles podem mudar completamente a forma como você entende e lidera equipes. Então fica aqui comigo, porque o que vem a seguir pode transformar a sua visão sobre o mundo corporativo. E agora, vamos direto ao ponto. O que é a cultura organizacional? O sucesso de uma organização ele não depende apenas de estratégias bem definidas ou tecnologias avançadas, mas também de aspectos intangíveis, como é a cultura organizacional que você vê no dia a dia. Essa força, ela é invisível, mas ela é poderosa. Ela molda o comportamento, as decisões e o desempenho de todos os envolvidos. Além disso, para entender melhor a dinâmica interna de uma empresa, é essencial diferenciar a cultura do clima organizacional. Ambas elas estão interligadas, mas possuem papéis distintos e complementares ao mesmo tempo. Vamos falar sobre o conceito da cultura organizacional? É o conjunto de valores, crenças, normas, hábitos e práticas que são compartilhados pelos membros da equipe. Ela funciona como uma bússola que vai orientar as ações e as decisões, influenciando diretamente como as pessoas interagem entre si e com o ambiente externo. De acordo com Edgar Schein, um dos principais estudiosos do tema, pode ser entendido como um fenômeno dividido em três níveis. O primeiro deles são os artefatos. Eles representam os aspectos visíveis da cultura, como o layout dos escritórios, o código de vestimenta, os rituais organizacionais e até o tom da comunicação interna. Já o segundo, os valores declarados, são as crenças e normas explicitamente promovidas pela organização, como a sua missão, a sua visão e os valores corporativos. Por exemplo, empresas que valorizam a inovação, elas tendem a adotar políticas que incentivem a experimentação e a criatividade. Já o terceiro item, que é os pressupostos básicos, são as crenças profundas, muitas vezes elas são inconscientes, mas elas formam um núcleo da cultura organizacional. Elas explicam o porquê fazemos as coisas assim. Esses níveis ajudam a entender como a cultura se forma e se mantém, permitindo que os gestores avaliem a sua influência nos resultados da empresa. Algo interessante é como é a formação dessa cultura. Ela não é criada de forma espontânea. Ela é o resultado de diversos fatores que vão atuar ao longo do tempo. Entre os principais fatores que moldam a cultura estão os fundadores e líderes. Os valores e comportamentos dos fundadores, geralmente, eles vão ter um grande impacto na formação inicial da cultura. Já os líderes subsequentes, eles vão continuar a reforçar ou até alterar essa cultura. Já as histórias e tradições, elas marcam coisas que foram vividas pela organização, como os sucessos, as crises ou as transformações que contribuíram para definir os padrões de comportamento. Já as interações cotidianas, as relações interpessoais, a forma como é tomadas as decisões e os conflitos resolvidos, eles também moldam a cultura. Já as influências externas, o ambiente competitivo, mudanças tecnológicas, as tendências sociais, elas também vão impactar a cultura organizacional. Você já se perguntou qual é o papel da cultura organizacional? Ela tem um desempenho e um papel multifacetado, influenciando praticamente todas as dimensões do funcionamento de uma empresa. Vamos detalhar algumas das suas principais funções. A primeira delas é a identidade organizacional. Você vai observar que é onde você organiza os valores e os princípios que definem quem somos como organização. Empresas como a Patagônia, por exemplo, são conhecidas por sua cultura de sustentabilidade e responsabilidade social, que vão permear suas práticas de negócio e seu posicionamento no mercado. A segunda delas é ter um direcionamento estratégico. A cultura, ela fornece uma base para a formulação e execução da estratégia. Em algumas culturas,
inovadoras, como Tesla ou Amazon, as decisões estratégicas elas refletem um compromisso com a experimentação, com a agilidade e com o crescimento contínuo. Já a terceira é uma outra função muito importante, é ter o engajamento e a retenção de talentos. Os funcionários, eles vão se sentir mais motivados e engajados quando trabalham em um ambiente alinhado com seus próprios valores. Vamos pegar um exemplo. Empresas que promovem diversidade e inclusão, elas atraem e retêm talentos que valorizam esses princípios. Já a quarta é a facilitação da adaptação. Organizações com culturas flexíveis têm maior capacidade de adaptação a mudanças externas, como crises econômicas ou avanços tecnológicos. Nelas, valores como aprendizados contínuo e resiliência são fundamentais, e ela vai influenciar diretamente na reputação da empresa. Empresas com culturas positivas têm maior facilidade em construir reputações sólidas, tanto para clientes quanto para o parceiro e investidores. Por exemplo, empresas certificadas como melhores lugares para se trabalhar geralmente vão ter uma cultura organizacional que prioriza o bem-estar dos colaboradores. Vamos agora falar sobre a diferença, então, entre a cultura e o clima organizacional. Embora frequentemente usados como sinônimos, cultura e clima organizacional eles têm significados distintos. Ambos são complementares e influenciam a percepção e a experiência dos colaboradores. Vamos começar pela cultura organizacional. Definição básica dela. Ela vai representar os valores, as crenças centrais que definem como a organização opera, e ela é mais estável e enraizada nos fundamentos históricos da empresa. A sua perspectiva é mais temporal a longo prazo. Então a cultura ela vai evoluir lentamente ao longo dos anos. Um exemplo, uma cultura orientada ao cliente significa que cada decisão, desde o atendimento até o design do produto, será baseado nas necessidades do cliente. Agora, quando a gente fala sobre o clima organizacional, se a gente for na base dele, ele vai se referir à percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho em um momento específico. Então, ele é mais dinâmico, ele pode mudar rapidamente aos eventos internos ou até mesmo aos eventos externos. Perspectiva temporal dele é a curto prazo. Então, o clima ele vai refletir ao estado emocional atual da organização. Um exemplo, após uma fusão, o clima pode se deteriorar devido ao índice de incerteza, mesmo que a cultura geral da empresa permaneça orientada à colaboração. E se a gente falasse um pouco sobre a interação entre a cultura e o clima? A cultura, ela influencia o clima organizacional, mas o clima também pode gerar pressões que levam à transformação cultural. Por exemplo, se o clima está marcado por insatisfação devido à prática de lideranças inadequadas, pode-se surgir uma necessidade de revisão dos valores culturais relacionados à liderança. A cultura organizacional ela é a espinha dorsal que sustenta o funcionamento de qualquer empresa, enquanto o clima organizacional ele reflete a temperatura do ambiente de trabalho. Compreender e gerenciar ambos de maneira estratégica é essencial para alcançar resultados consistentes, atrair e reter talentos e manter-se competitivo em um mercado que está em constante transformação. Empresas que conseguem alinhar a cultura e o clima, elas criam ambientes de trabalho que não apenas vão satisfazer seus colaboradores, mas também promovem inovação, produtividade e excelência. Esse alinhamento é o alicerce de um desempenho sustentável em um mundo onde a capacidade de adaptação e conexão com as pessoas são diferenciais decisivos para o negócio. E é isso, pessoal. Hoje vimos como a cultura organizacional é muito mais do que um conceito abstrato. Ela é o coração que impulsiona nas decisões, os comportamentos e, claro, os resultados de uma empresa. Também exploramos o papel estratégico que ela desempenha e a diferença essencial entre a cultura e clima organizacional. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento. E me conta aqui nos comentários como você percebe a cultura e o clima na sua empresa. Eu vou adorar saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!